Quando falamos dos grandes vilões de One Piece, nomes como Doflamingo, Crocodile, Lucci e Kaido sempre acabam aparecendo. E um que raramente aparece é justamente a estrela desse vídeo, o Magellan. Muito pela trama ao redor dele ser muito fora da curva do que a gente está acostumado em One Piece. E é exatamente por isso que ele acaba sendo o vilão mais surpreendente de One Piece, na minha opinião. Apesar dele ser raramente lembrado por não ser um vilão típico, eu percebo que na comunidade de One Piece a grande maioria concorda que ele é um vilão muito bom. Talvez vilão nem seja o termo literalmente certo. Ele tá mais para um antagonista do que um vilão. O que eu quero dizer com surpreendente é porque no arco dele, que é Impel Down, a gente não sabia o que esperar. Por exemplo, no arco de Alabasta, quando começa, a gente já sabe que o vilão é o Crocodile. Assim como em Dressrosa, a gente já sabe que é o Doflamingo, Holy Cake a Big Mom, Wano, o Kaido e a Big Mom. Ou em arcos como Thriller Bark, apesar de a gente não conhecer o Mori a princípio, a gente sabe da existência do grupo que ele faz parte, que são os Shichibukai. Já em Impel Down, a gente não conhece literalmente nada, a gente não sabia da existência desse diretor. E quando o Oda nos apresenta esse diretor, ele o faz de uma forma ridícula. A primeira impressão do Magellan é que ele é um personagem bobo, engraçado e patético, com alívio cômico de ficar no banheiro 10 horas por dia por culpa dele mesmo que não consegue ficar longe de comer veneno. Ou ele ficando apaixonado igual um idiota pela Hancock e falando com bafo de veneno intoxicando os outros sem querer. Mas já nessa apresentação, que ele parece ser patético, já não é falado sobre o poder de veneno, que parece ser um poder muito poderoso e interessante. E essa apresentação dele ser patética, porque a gente vê depois ele fazendo no arco mais pra frente, é o que deixa tão perfeito e genial pra mim como um todo. O que ajuda a deixar ele, como eu falei no começo, o vilão mais surpreendente de One Piece. Como por exemplo, a gente não fazia a mínima ideia que esse cara que parecia ser tão bobo e pateta seria literalmente o maior desafio do Luffy até o momento. E o Oda usa o contraste para fazer ele bobo e pateta para o vilão sério e poderoso de uma forma genial. Na primeira vez que ele demonstra o seu poder, ele está sendo literalmente xingado pelos prisioneiros e sendo bobo com a Hancock. Mas em questão de um quadro, o tom muda e ele usa seu poder para executar os prisioneiros que estavam xingando ele. E aí a gente entende por que ele é tão temido assim. A partir daí, aos poucos vamos descobrindo como o Magellan é poderoso e temido. Não só por personagens irrelevantes, mas como por exemplo, o Crocodile, que tem coragem para atacar até mesmo o Barba Branca, preferiria evitar um confronto com Magellan. Assim como todos os figurões do arco, Jinbe e Ivankov. Todos temem o Magellan sem exceção. E esse temor é tão grande que fez até a lealdade da amizade entre o Bon Clay e o Luffy se abalar. O Bonchan, no primeiro confronto contra o Magellan, acaba fugindo e deixando até mesmo o Luffy para trás. E o desespero que o Oda coloca no Bon Clay, falando que é impossível derrotar o Magellan enquanto ele chora, deixa a construção da cena e consequentemente do personagem do Magellan ainda melhores. Tipo, aquele cara bobo e patético que a gente viu no começo, na verdade é um monstro assustador e temido por todo mundo dentro da prisão. E o porquê disso nos é mostrado de forma mais explícita na luta do Luffy versus o Magellan, onde o Luffy não pode nem sequer tocar o Magellan por causa do veneno. Além disso, vemos ele usando os poderes de veneno de forma criativa e interessante visualmente falando, como conseguir se movimentar através das suas hidras feitas de veneno, fazer um gás tóxico circular o ambiente, entre outras coisas, e no fim o Luffy foi completamente derrotado e envolto por um veneno. E como eu disse antes, Magellan se mostrou o maior obstáculo do Luffy até o momento. Até aquele momento ninguém chegou tão perto de matar o Luffy como o Magellan chegou. Só para o Luffy conseguir se curar depois da luta, com os poderes do Ivankov, ele teve que perder 10 anos da expectativa de vida dele. Sim, o Magellan basicamente tirou 10 anos de vida do Luffy. E até nos momentos atuais da obra, o único que chegou a causar mais dano no Luffy do que o Magellan foi o próprio Kaido, que chegou a matar o Luffy por alguns instantes antes dele despertar com Gear 5. E as surpresas com Magellan não param até o último momento do arco. Ele se torna sem dúvidas a estrela absoluta de Impel Down, imparável e implacável na sua missão de impedir as fugas.
Mesmo quando tudo já parecia perdido, após Luffy voltar recuperado com a ajuda de Ivankov e se unir a Jinbe Crocodile, a tensão do arco atinge o auge. E como se não bastasse, Barba Negra ainda invade a prisão com a sua tripulação, trazendo mais caos para um cenário já catastrófico. Magellan, mesmo pressionado de todos os lados, permanece firme, e nesse momento crítico que descobrimos uma reviravolta. Existe um ex-carcereiro-chefe preso agora em Império Down, e é ninguém menos do que Shiryu da Chuva, que a gente conhece ele hoje como um membro da tripulação do Barba Negra. O próprio Magellan, reconhecendo a situação que exige medidas extremas, decide soltá-lo. Mas essa decisão na verdade nos revela muito mais sobre a profundidade do personagem. Magellan não soltou o Shiryu com leveza. Ele mesmo foi quem o prendeu anteriormente, mesmo sendo seu companheiro de trabalho, por considerar inaceitável o fato de Shiryu assassinar os prisioneiros por puro prazer. Isso já mostra um senso de justiça forte e pessoal de Magellan que nós não conhecíamos. Ele não tolerava abusos, mesmo vindo dos seus próprios aliados. Ele acreditava na ordem e no dever acima de tudo, e não hesitou em sacrificar um dos seus para preservar esses valores. Valores esses que se mantêm até contra os mais poderosos no mundo. Como mostrado recentemente no mangá, Magellan está protegendo do Flamengo de ser morto pelo mais alto escalão do governo, deixando ele isolado e ficando pessoalmente de guarda de sua cela. Magellan não fraqueja nem contra os que seriam seus chefes do mais alto escalão. Ele não deixa um prisioneiro morrer, pois ele acredita na justiça que eles estão lá para cumprir pena e não para serem mortos, assim como ele derrotou Shiryu que estava matando a bel prazer os seus prisioneiros. Esse lado mais humano do Magellan também nos é mostrado com a sua relação com seu vice-diretor, o Hannibal. Apesar de Hannibal viver declarando que a sua ambição era de se tornar diretor, torcendo abertamente para que Magellan fracasse para ele conseguir esse posto, Magellan nunca o desprezou, muito pelo contrário. Ele enxergava o vice-diretor como um melhor amigo. No fundo, ele queria que o sonho do seu colega se realizasse, não por derrota, mas por merecimento. Essa dinâmica entre os dois traz uma camada emocional inesperada, mostrando que Magellan, além de um monstro em combate, é um personagem humano. E quando tudo dá errado e a fuga em massa se concretiza, Magellan cai em desespero. O sentimento de falha o consome a ponto dele considerar tirar a própria vida por não ter conseguido cumprir o seu dever. Essa vulnerabilidade fecha o arco do personagem com chave de ouro. Ele se retira do cargo de diretor e o passa para o seu vice-diretor, Hannibal. E essas nuances emocionais do personagem, o senso de justiça, a lealdade e o peso da responsabilidade, tudo isso é a cereja do bolo de um personagem que já era incrível apenas pela presença e pela força, mas que se torna inesquecível pela pincelada que Oda deu em sua profundidade de forma sutil. E falando em força, esse é o destaque do personagem. Todos os figurões que cruzaram o caminho de Magellan o respeitavam, ou melhor, o temiam. E não era para menos, pois nesse arco, Magellan derrotou Ivankov, que é um líder do exército revolucionário. Ele derrotou o Luffy e derrotou Barba Negra e seu bando inteiro. Ele fez jus a todo o terror que ele causava. E mesmo Barba Negra e sua tripulação conseguiu escapar de Magellan. Todos eles foram derrotados com um único golpe. Um dos principais antagonistas da obra foram completamente obliterados, e só sobreviveram porque Shiryu, ironicamente o mesmo que Magellan havia prendido e depois soltado, lhe trouxe o antídoto do veneno. Magellan, em um único arco, quase matou o protagonista, tirando 10 anos da sua expectativa de vida, e quase matou um dos maiores antagonistas da obra, que é o Barba Negra e sua tripulação. Isso não é pouca coisa. E se tudo isso já não fosse suficiente, temos o ápice do poder de Magellan, sua forma Venom Demon, um monstro colossal feito de veneno puro vermelho, tão destrutivo que o próprio Magellan admite que evitava usá-lo por poder destruir o Império Down inteira, ou até mesmo ilhas, como o próprio título do capítulo sugere, o Destruidor de Ilhas. É a forma final de um personagem que já era temido por todos, tornando-o um verdadeiro pesadelo vivo. No fim das contas, se for analisar direito, para mim fica evidente que Magellan é sim o vilão mais surpreendente de One Piece. Em apenas o arco ele se põe como uma força imparável e ganha as camadas emocionais inesperadas. E na minha opinião, além dele ser o mais surpreendente, para mim ele pode entrar na conversa de maiores vilões da obra, porque tudo que o Oda entregou com ele foi muito bem feito. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para quem ficou até aqui, deixa o like e se inscreva no canal. Valeu!